Olá, pessoal! Mais uma noite estamos aqui. Bem-vindo, boa noite você que está comigo aí. Mais um Fala aí, pastor. Nós estamos aqui com um tema maravilhoso, um tema muito legal, que é construindo uma vida de superação. E nesses dias eu tenho aqui convidado pessoas extremamente importantes da nossa instituição, da nossa igreja, para estarem conosco ali nesse momento tão especial e maravilhoso de contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua superação, que com certeza tem muito para ensinar para mim e ensinar para você. E nós estamos aqui com um mega convidado, Bispo Luiz dos Anjos. Bispão, meu amigo tremendo, uma honra tê-lo aqui. Bispo, obrigado por aceitar esse desafio. É uma honra tê-lo, senhor, aqui conosco, aprender com o senhor e poder compartilhar um pouco da sua história com o pessoal. Bem-vindo, Bispão, boa noite. Boa noite, pastor Zozeto. Boa noite aí a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook. É um prazer estar com vocês aqui e poder conversar com esse querido pastor aí. Tem sido uma bênção no Brasil inteiro por onde ele anda. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero ser bênção na vida de muita gente também. Amém. Glória a Deus. Bispão, é uma honra, como eu já falei, ter o senhor aqui. E nós temos um tema, bem interessante, que é esse tema de construindo uma vida de superação. Deus colocou isso no meu coração e aí eu fui procurar um pouco da nossa história, Começando ali em Cuiabá com com o Bispo Marcelo, contando a história de superação dele, maravilhosa. Aí depois o Bispo nosso aqui, Bispão, Bistonete, contando toda a sua trajetória de superação, nos ensinando. E a semana passada a Bispa Vanete de Manaus. Ali, o desafio do Bispo Fabiano, delas ali abrindo igreja, entrando no meio do mato, quase virando barco naqueles rios lá do Amazonas, muito legal. E hoje tem a honra de ter o senhor conosco aqui, nesse momento maravilhoso, onde nós vamos aprender com o senhor e com essa liderança exemplar que nós temos da nossa instituição maravilhosa para aprender um pouquinho mais de Deus. E aí, Bispo, eu queria que o senhor contasse pra gente um pouco da sua trajetória, assim, se eu pudesse resumir um pouco como que foi a trajetória até vocês estarem aí nesse frio que é o Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, Rafael, as nossas vidas, a minha, a tua e da sua família, elas se cruzam, né? Nós viemos do interior de São Paulo, inclusive a do bispo Edmilson também aqui. Como é que são as coisas, né? Eu sou ali da região de Araçatuba, Minha terra. você o Edmilson é de Dracena, você é de Araçatuba, é isso, né? Birigui? Araçatuba, então nós somos da mesma região. E eu saí ali da cidade do interior de São Paulo, de Araçatuba, que faz divisa, inclusive, com Três Lagoas, né? Isso. E fui boia fria, desde os 7 anos, né? Eu trabalhava na feira, vendendo legumes, ovos. Depois eu fui promovido a engraxate, de engraxate a gente trabalhou também como boia fria. Eu sempre levantava de madrugada, né? A gente ouvia na época Zé Bétio, né? Nossa. E lá no interior de São Paulo, 4h30 da manhã minha mãe levantava, 5h30 da manhã eu já estava no ponto com a comida nas costas para poder trabalhar, para ver se alguém pegava a gente para trabalhar naquele dia, né? Na roça. Olha só. E eu me lembro que muitas vezes passavam muitos caminhões e não paravam porque estavam cheios. E acabavam indo embora, eu voltava para casa com aquela mochila nas costas, com aquela comida, e a gente acabava comendo aquela comida quentinha ainda, mas era uma alimentação da angústia, né? Porque a gente queria trabalhar. Então eu fui crescendo dessa forma, desde os 7 anos, 8 anos. Então essa história que criança não pode trabalhar cedo, né? É uma situação complicada, porque eu nunca fui, como é que eu posso dizer, angustiado por causa disso, tive complexo de inferioridade. Pelo contrário, eu sempre tive dinheiro na minha vida desde 7 anos, né? Sempre pude ajudar a minha família. Soube gerar, né?
O senhor não parou, não parou um minuto, né? A situação difícil faz a gente se mover, né? Porque Deus é um Deus de movimento e não de monumento. Se até para o morto Deus exige um movimento, por que que não vai exigir para nós, que somos seres vivos? Deus falou para Lázaro, sai para fora. Se até para Lázaro, que era um morto, Jesus exigiu um movimento, quanto mais para nós. Então hoje vivemos uma geração muito, como é que eu posso dizer, muito tranquila, muito sossegada, né? A gente trabalhava muito cedo, levantava 4h30, 5 horas da manhã, 5h30 estava no ponto. Voltava da roça, tirava um pouquinho da sujeira do meio das unhas e ia para a escola. Andava mais 3 quilômetros, porque não tinha ônibus. Então eu chegava às 6h30, tomava um banho de 15 minutos, a barriga lá no estômago, porque não dava tempo de comer. E a gente ia para a escola andar 3, 4 quilômetros a pé e voltar à noite. Também voltava a pé, chegava às 11, 11 e pouco da noite. 5 horas da manhã estava de pé de novo, todos os dias. Depois eu fui trabalhar com 17 anos, eu já era garçom em Guararapes, pertinho de Araçatuba. Tem um restaurante chamado Restaurante Katayama. Eu sei, conheço. Da Granja Katayama ali na região. Sim, a granja ficava em frente do posto de gasolina. Uhum. Era um posto de gasolina ali da Ipiranga e era um restaurante de um turco que morava em Araçatuba, o seu Sayeg, né? E eu morava ali e estudava no João Arruda Brasil, em Guararapes, fazendo o segundo colegial, que hoje é o nosso... como é que o pessoal chama hoje? Aqui eu até esqueci, o ensino fundamental, né? Então, e aí depois dessa situação, voltei para Castilho, voltei a trabalhar na roça com 18 anos, depois eu fui servir o quartel em Lins, pertinho de Glicério, as cidades vizinhas ali de onde é o nosso presidente da República nasceu, então nós somos vizinhos, né? A minha família é de toda essa região. A gente sai ali de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já entra na minha cidade, Castilho, Andradina, Valparaíso, Murutinga do Sul, Mirandópolis, Havaiandava, Biriti, Araçatuba, Guararapes, Glicério, onde o nosso general aí, maior, nosso presidente, morou por um tempo e serviu naquela região, né? E serviu também aí no Mato Grosso do Sul, né? E aí eu saí do exército para poder fazer um curso de maquinista, trabalhar na estação do trem Lins. E não deu certo, o concurso não saiu. Eu saí como cabo do exército, né? Passei no curso de cabo e eu ia renovar meu período por mais 1 ou 2 anos e desisti da carreira militar e fui trabalhar em Lins, esperando o concurso, e não deu certo. Aí eu trabalhei numa loja chamada Casas Buri, muito antigo, né? Da família Ribeiro e a família Bubato. Eram 2 famílias que se uniram e formaram a Casas Buri. Fui vendedor da Casas Buri. Da Casas Buri eu voltei para Campaí, que eu fui para Campo Grande. Cheguei aí em setembro de 1985. Olha, 85? Exatamente. Me converti em 1987. Aqui em Campo Grande, então. Em Campo Grande. Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com Campo Grande, né? Meu ministério começou em Campo Grande. Eu me converti em Campo Grande. A minha vida, assim, fluiu, cresceu para Deus em Campo Grande. Então, eu tenho uma história muito profunda com Campo Grande. A gente saía do interior de São Paulo, e inclusive em Campo Grande, eu me converti na estação do trem, na verdade, que hoje é uma feira livre, né? Espaço ali de cultura e tal, e do lado aquela feirona grande. Olha só que legal. Sim. Um tempo antes, um ano antes, eu estava
saí de uma boate, que eu era muito levado à breca, né? Jesus. Era uma sexta-feira, trabalhava numa loja aí chamada Bigolim, Bigolim. materiais de Sei construção. que... Fui vendedor do Bigolim aí em Campo Grande. E eu peguei o dinheiro e a gente ia torrando com os amigos. Nós tínhamos um grupo de pessoas, claro, eu não era crente, chamado Esquadrão Classe Álcool. Meu Deus. A gente só tomava Eu quero BA. cachaça. E o BA, cara, eu lembro. E aí tinha um bar chamado Bar do Ariola, que ficava na 14 de julho. Porque o Bigolim fica na 14 de julho, não, 13 de julho, 13 de maio, com a Rui Barbosa, né? Fundo. E o Ariola ficava pertinho. Então toda aquela turma bebia ali, fazia muitas algazarras. E numa dessa eu briguei com um taxista já umas 11 da noite. E a gente saiu no pau porque ele queria cobrar uma corrida de um cliente anterior. Eu não quis pagar e ele me exigiu que eu pagasse. E eu, bêbado, briguei com ele, quebrei os dentes dele. Meu Deus, Jesus. Tô contando. E eu saí correndo, e ele saiu correndo atrás de mim. E eu me escondi naquele posto, não sei se ainda tem um posto de gasolina, que fica na Calógeras com a Elias Aran, perto do cemitério de Santo Antônio. Assim, é isso mesmo. Isso. Isso porque Deus já me livrou, tinha livrado da morte umas 3, 4 vezes aí em Campo Grande. E naquele dia, esse rapaz estava todo ensanguentado, com um revólver na mão para me matar, porque tinha quebrado os dentes dele. A gente tinha entrado numa briga muito, muito feroz, muito, muito grande. E eu escondi atrás de uma bomba de gasolina. E o posto estava desativado, não tinha guarda à noite. E esse cara estava com um revólver já para atirar. Eu falei, eu sei que você está no posto e hoje você vai morrer. E eu, cheio de álcool, fumava demais, tinha fumado umas 3 carteiras de cigarro naquele dia, ofegante, eu não corria, eu era sedentário. E eu só falei que o Deus da Maura me salve. Maura era uma pessoa que eu conheci aí, que ela falou de Jesus para mim. E eu sempre corria, nunca... Eu ia para o Vaneirão, ia para Polca Paraguaia, mas não ia para a igreja. E aí, naquele momento que aperta, né, que você sabe que você vai morrer, e eu lembrei, eu pensei assim, no cemitério Santo Antônio, quem vai conhecer o Luiz? Eles vão passar em cima de um túmulo, vai ter uma cruz ali, nem minha família talvez ia saber que eu tinha morrido, porque eu não era ninguém, eu estava totalmente longe de Deus, né, totalmente distante de Deus. E aí eu só clamei, falei, que o Deus da Maura me salve. Mas o clamor era interno, porque eu vi os pés do meu algoz ali, entre a minha vida e o posto de gasolina. E naquele momento, 11h30 da noite, numa sexta-feira, aliás, já era meia-noite por aí, parou um ônibus. E esse ônibus não parava naquele momento, naquele lugar, naquela hora. E saíram 5 jovens, 3 moças e 2 rapazes, e ficaram conversando ali perto do posto. Olha só. E dando gargalhadas. O cara ficou incomodado, pegou o revólver, colocou na cintura, entrou do táxi, que era um carrinho bege, me lembro até hoje, creme, e foi embora. E falou para mim assim, antes de ir embora, eu marquei você e eu vou matar você e eu vou te procurar nessa cidade. E aí eu gemendo ali, com a boca amarela, a boca amarga, né? A perna tremendo. E eu só falei assim, eu vou agradecer esses jovens, porque eles salvaram a minha vida. Quando eu fui atrás dos jovens, não tinha mais nenhum, não tinha nenhum jovem. Então eu entendi naquele dia que os anjos de Deus existem. Eu tive a primeira experiência com Deus, incrédulo, cheio de cachaça, de fumo na cabeça, briguento. Conheci Deus numa situação como essa. Eu vi, senti naquele momento e vi pessoalmente 5 anjos de Deus me guardando naquele dia. Mas eu só fui me converter 1 ano depois. Mesmo assim, eu queria ir para Santos com um primo meu, abrir uma boca de fumo e traficar drogas e abrir uma zona de baixo meretrício. Misericórdia. Não deu certo. Graças a Deus.
e eu joguei a mala no chão do trilho do trem ali naquela estação, e eu disse: que Deus é esse que não me deixa ganhar dinheiro, queria ir embora dessa cidade de Campo Grande, eu odeio Campo Grande. E eu joguei minha mala no chão, e aí eu peguei minha mala de volta e saí arrastando na cidade, passei pela Mato Grosso, em frente aonde era a igreja Sara Nossa Terra, fui até o hospital Santa Casa, depois do colégio Dom Bosco ali subindo, tem uma sorveteria ali, minha prima trabalhava, fui despedir dela, e deixei minha mala numa sorveteria e falei pro meu irmão: não estamos fazendo nada, vamos na igreja da Maura? E era uma terça-feira, querido, nós fomos na igreja da Maura e aceitei Jesus naquela noite, e a minha vida mudou. No outro dia que eu iria embora, o meu primo arrumou emprego para mim nas lojas Ponto Certo, aí em Campo Grande, naquela rua, como é que é o nome daquela rua? Tipo, é um calçadão, perto, ao lado do Banco Itaú aí. Não sei, tipo a 14 ali, que acho que reformou tudo, não sei se é ali. Mudou muita coisa. Bom, aí essa é a minha história de Campo Grande. Aí o Charles me ajudou demais da conta. Bispo Hugo me ajudou muito, muito, muito a firmar meus passos em Cristo. Eu não esqueço deles. O pastor Zé Mauro me ajudou demais da conta, né? E aí eu conheci essa turma toda, Joaquim, Pedrinho, Aminadab, Marcos Vitor, que foi meu parceiro, me ajudou demais. Que benção. E aí eu tive o prazer de conhecer também, infelizmente hoje nós perdemos, né? Verdade. O nosso querido e amadíssimo Ricardo Araújo, era solteiro ainda, mas o Ricardo tinha recém-chegado de Goiânia, ele fez Instituto Bíblico lá, e somou conosco, ele, Ricardo Gripe, e aí nós começamos uma turma que buscava Deus. O Aminadab é meu parceiro, foi sempre meu parceiro de oração, ora por mim até hoje. A gente orava 3 horas por dia, todos os dias, e a gente jejuava muito em Campo Grande, né? Como a gente não tinha comida, era dia de jejum. E era uma coisa interessante. No dia que tinha comida, a gente comia. No dia que a gente não tinha comida, era jejum. E a gente não reclamava. Porque era um mover muito grande. A nossa igreja ficava na Avenida Noroeste, aí em Campo Grande, e a presença de Deus era muito forte. No louvor, os demônios caíam. Olha só. Os demônios caíam. Então a gente aprendeu a expulsar demônio na prática aí, nos cultos. Aí eu fui fazer Instituto Bíblico, eu fui da primeira turma, junto com a galera, a pastora Celinha, o Pedrinho, Joaquim, e tantas pessoas, muitos fizeram Instituto Bíblico. Em 5 pessoas nós chegamos no final, nos formamos, e começou uma trajetória aí na Sara Nossa Terra, né, de discipulado, fui crescendo, nunca pedi para ser nada na igreja, as coisas foram acontecendo, fui ordenado diácono, eu e minha esposa depois fomos ordenados pastores, em 90, na verdade eu converti em 87, em 94 eu me formei em psicologia e fui ordenado no mesmo ano, 94 pastor, 2002 fui ordenado bispo, e aí estamos seguindo, né? E em 96 eu fui transferido de Campo Grande para Cuiabá. O Bispo Charles era o nosso líder. O Bispo Cirino já tinha ido para Paraná para abrir a Sara Nossa Terra em Curitiba. E eu fui então em 96 para Cuiabá, começar uma igreja lá em Cuiabá. Nós já tínhamos Jaciara, o pastor Marião, finado, o pastor Marião estava em Jaciara. E tinha um grupo em Dom Aquino, de onde começou a Sara. Não era Sara Nossa Terra, a comunidade em Mato Grosso. E aí nós começamos o ministério em Mato Grosso e fomos abrindo igrejas lá. Amém. Olha. É um resumo não rápido, mas comprido, porque tem muitos detalhes, né? Muito interessante. Então, bispo, é tremendo. Essa história, ouvir a história do senhor, do bispo Marcelo, da bispo Vanete, do bispo Tonete, sempre nos inspiram realmente. E nos mostra que é possível, né? É possível. Aquilo que vocês venceram, aquilo que vocês passaram, é possível a gente viver isso daí, aprendendo com vocês, crescendo com vocês e nos estruturando. Realmente vocês fizeram algo maravilhoso. A gente vê a história do Bispo Cirino, imagina, a Brasília Amarela, né? Vindo para Campo Grande,
começando do zero, começando algo do zero, e hoje nós vemos o tamanho que é a estrutura que nós temos, o tamanho que a igreja Sara Nossa Terra. Isso é maravilhoso. E ter pessoas assim como vocês que realmente enfrentaram e conseguiram vencer. E aí, bispo, nos dá algumas dicas que o senhor, assim, naquela hora do desespero, porque assim, uma coisa é tempo de ignorância, a Bíblia diz que o tempo de ignorância é perdoado por Deus. Uma outra coisa é nós sermos cristãos, acreditarmos em tudo que nós acreditamos e muitas vezes não vivermos aquilo que nós acreditamos. Mas por quê? Porque Deus está trabalhando, Deus está nos forjando para sermos melhores. E eu conheço um pouco da história do senhor e da bispa Leila aí em Porto Alegre, passando por tudo aí na região sul, o que vocês têm vivido, e hoje nós vemos tudo aquilo que vocês construíram. Então, nos diga aí, bispo, nesses momentos de angústia, nesse momento de dor, o que o senhor dá de direção para essa galera, para mim, para nós que estamos aí? Nos dá uma visão de como o senhor venceu tudo isso. Bom, primeiramente, a gente precisa definir o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus para nós. Começa por aí. Jesus falou para Paulo: por que me persegues, Paulo? Porque perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Quanto tempo eu persegui os crentes? Eu estava perseguindo a Jesus. Aí Deus falou para Paulo: é duro para ti lutar contra os aguilhões de Deus. Nós estamos vivendo uma situação aqui em Porto Alegre, hoje, nesse exato momento. Eu sou o presidente do Conselho de Pastores aqui no Rio Grande do Sul, mas nós estamos vivendo um momento aqui, nós temos 36 vereadores. Desses 36, 5 são evangélicos. Desses 5 evangélicos, 3 são pastores. O prefeito de Porto Alegre, ele desdenhou da igreja, ele zombou da igreja. Ele foi na Globo, falou abertamente que ia abrir igreja, os pastores só pensam em dinheiro, não quer saber de povo, sabe? Olha o que o trabalho da igreja faz, cesta básica de alimento, atendendo as pessoas aflitas nessa pandemia. Bom, conclusão, não adianta lutar contra a vontade de Deus. E agora pediram o impeachment dele, e dos 36 vereadores, 3 foram sorteados para fazer a comissão para fazer o impeachment, ou seja, para poder dar entrada no impeachment. Os 3 pastores é que foram sorteados. Meu Deus, olha aí. 3 pastores. Só tem 5 evangélicos, 3 pastores. De 36, os 3. E é tipo uma roleta, é como uma loteria. Você vai pegando aquela bola, vai caindo. Caiu os 3 pastores para julgar o cara. A primeira coisa que a gente fala, não adianta lutar contra a igreja. Eu posso romper limites em muitas coisas que lá na frente eu vou ver não adiantou em nada. Quantas coisas a gente faz no mundão que nem nós imaginamos? Eu sempre falo para as pessoas, quem aqui já não levou um carreirão, eu chamo de carreirão no interior de São Paulo, de um boi, de uma vaca, foi roubar manga lá no fulano de tal, e o boi saiu correndo atrás de você, e você pulou a cerca literalmente, saiu do outro lado. Quem nunca já levou carreirão de um cachorro bravo? E o cara pulou o muro, caiu do outro lado, e depois ele olhou para trás e falou assim, como é que eu fiz isso? Entendeu? Quem aqui já não saiu no meio do tiroteio, num bairro perigoso ou coisa parecida, e nem crente era. E o cara estava lá envolvido, de repente saiu correndo e falou, meu Deus, as balas passaram pertinho e nenhuma atingiu. Claro, tem a proteção de Deus, sim. Aí o cara para e ele olha para trás e fala assim, como é que eu consegui fazer isso? Então tem coisas que nós temos superações em coisas que também não são vontade de Deus, é a vontade do homem. Então a Bíblia fala que aquilo que o homem pensa de si, assim ele também será. Provérbios 23:7. É a alma, é o ânimo. Ânimo vem de ânimos no latim, que significa alma. A pessoa tem uma alma forte. Eu sei porque eu nasci num lar que depois se tornou um centro de Umbanda, aí em Castilho, interior de São Paulo, e eu morei em Campo Grande, no maior centro de Umbanda na época, aí em Campo Grande, no bairro Taverópolis, atrás da base aérea.
bem atrás, no fundo da base aérea, aliás. Era o maior centro de Umbanda. A minha vida sempre foi para esse caminho. Eu poderia romper limites como um pai de santo. E nem assim eu estaria fazendo a vontade de Deus. Então eu acho que tem muitas coisas que nós superamos problemas, superamos fome, superamos dificuldades, superamos doenças, superamos a morte. Só que se não tiver um fim proveitoso, para nada serve. Então, voltando para o Evangelho, quantas coisas eu fiz lá fora e eu fico pensando, para mim foi uma superação. Eu estar no posto de gasolina, eu apenas fazer uma oração e Deus dá um livramento. E mesmo assim eu não reconheci Cristo na minha vida. Jesus me livrou, eu vi os anjos e nem por isso eu superei aquele momento. Eu podia estar morto aí. 30 anos o cara estava enterrado lá no Hospital Santo Antônio ou fosse outro hospital, cemitério. Então eu vejo assim, a primeira coisa que a gente precisa saber e entender. Quando você fala isso, eu posso citar só um texto, que é o texto de Pedro. Para mim, acho que um dos caras que mais teve uma superação na vida dele foi Pedro. Pedro foi um pescador. Ele era iletrado, semi-analfabeto. Os judeus olhavam para Pedro e via apenas um pescador iletrado, analfabeto. Jesus olhou para Pedro e viu um apóstolo. Viu um apóstolo em Pedro. Só que Pedro, ele queria sempre sobressair aos demais discípulos. Ele chama de catalisador. O que Pedro fazia, os demais copiavam. Ele era referencial. Quando Pedro negou Jesus e Jesus foi crucificado, ele voltou para pescar. Os discípulos que eram pescadores foram com Pedro. Foram juntos. É de influência, né? Mas aconteceu uma coisa interessante na pesca maravilhosa, em João capítulo 21. Pedro estava fora do propósito, estava enfraquecido. Totalmente enfraquecido. Então, o que faz nosso ânimo, a nossa alma ser forte é o propósito. Amém. E aí você tem força para superar limites no propósito. Quantas pessoas foram curadas por Jesus, superaram doenças, mas morreram sem ele? É verdade. Um leproso voltou para dar glória a Deus. Pedro, quando viu Jesus no barco, ele se colocou dentro, se jogou dentro do mar da Galileia. E ele disse, não se aproxima de mim não, Senhor, eu sou um pecador, afasta-se de mim, eu sou um pecador. E Jesus foi lá e voltou. Pedro, por tu me amas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus perdoou Pedro. E imagina, aí Jesus falou para eles assim, joga a rede à direita do barco. Para mim isso é superação. Porque um cara que pescou a vida inteira, ele tem o costume de botar a rede do lado direito, no ombro, e pegar a rede e jogar para o lado esquerdo. Não joga para o lado direito. Jogava para o lado esquerdo. Pior, eles já tinham saído de lá. E aí ele jogou à direita do barco e ainda falou assim, debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. E eles pegaram 153 grandes peixes. Faz uma matemática comigo, o que é 153 grandes peixes? Vamos colocar aí que um peixe desse pesasse 2 quilos, porque não foram tirados da barrigada, né? Eles não foram tratados. 300 quilos de peixe eles pegaram, no mínimo. O barco estava quase se afundando, ia a pique. Quando Jesus perdoou Pedro, Pedro se sentiu tão forte, tão superior, que ele carregou a rede cheia de peixe sozinho até a margem do mar da Galileia. 300 quilos. O que é a força interior? Às vezes a pessoa está tão fora do propósito que 10 quilos para ele é pesado. Uau, muito bom. Quanta gente faz para Deus dentro do propósito, 300 quilos parece que é um peso pena. Pedro carregou sozinho 300 quilos. Está lá, João capítulo 21, versículo 11. Muito. Pedro arrastou sozinho a rede.
e a rede não se rompeu. Então, para mim, Pedro é um cara que superou seus limites de incredulidade, creu em Deus no momento da dificuldade. E eu posso dizer que os momentos mais miraculosos, não os mais, mas um dos mais miraculosos eu passei em Campo Grande. Porque eu não sabia orar, eu era tímido, eu gaguejava, eu não sabia orar no microfone, eu não sabia falar com as pessoas, eu tinha vergonha das pessoas, que eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. E dentro da Sara Nossa Terra eu fui curado. Que benção. Dentro do Instituto Bíblico, entendeu? Comecei a primeira célula minha na casa do Wilson e da Vera, Wilson Dorabiato, lá no Taquaral Bosque, e hoje já tem uma igreja forte lá. Então, assim, a gente foi começando do zero. Só que eu aprendi uma coisa: nós não sabemos quem nós somos até sermos desafiados por Deus. Uau. Bom demais. O homem só vai saber quem ele é quando ele for desafiado por Deus. Eu acho que a maior fé que nós precisamos ter é fé na nossa fé. Porque quando você tem fé, eu falo nós líderes, pastores, nós temos muito isso, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, eu estou contigo. Mas quando é nós, o protagonista da história, quando somos nós o ponto central da história, ou seja, somos nós que estamos passando por aquela situação, aí é a fé que eu preciso exercer. Então, Campo Grande, a primeira célula não rompeu, foi difícil. Depois abrimos um grupo, aí nós fomos para a casa do Luiz Brandt, que era vizinho do Wilson. A nossa célula era grupo caseiro, chegou a ter 70 pessoas. Nossa, olha que legal. A coisa foi rompendo. Muito bom. Quando a gente chegou em Cuiabá, foi muito difícil, pastor novo, muita dificuldade, mulher grávida, perdeu o filho, nós perdemos a criança, entendeu? Bem no início. E eu sem carro, sem nada, num domingo, era um domingo, toda a igreja na expectativa. No sábado eu fui pregar em Jaciara, uma cidade vizinha de Cuiabá, preguei sobre semente, então eu preguei desse jeito, era a campanha da semeadura. Jesus, aliás, Abraão, para ser o pai de multidões, teve que quase sacrificar Isaac. Abraão, para ser o pai de multidões, teve que quase sacrificar Isaac. Deus, para ser o Senhor do universo, teve que sacrificar Jesus. E eu disse, qual que é a sua semente que você vai sacrificar hoje para você ser grande amanhã? Oh, meu Deus. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Naquela noite, nós estávamos perdendo a nossa filha na barriga da minha esposa. Nós fomos pregar no sábado, no domingo, nós voltamos com a filha morta na barriga. Meu Deus. Deus pediu, foi a minha semente. Foi um momento tão difícil na nossa vida. Minha mulher entrou em depressão, teve que ir para Brasília. Foi muito bem cuidada, graças a Deus, pelo núcleo de aconselhamento. E eu fiquei em Cuiabá sozinho. Só que no domingo, eu tive que fazer o enterro da minha filha. Meu Deus. Eu tive que botar recém-nascida, 8 meses, natimorta, aliás. Natimorta. 8 meses, botar dentro do caixão, botar flores, botar dentro de um carro, ir para o cemitério, pegar a pá da mão do coveiro e dizer para ele assim, ó, eu vou enterrar, o buraco já estava pronto. Coloquei minha filha dentro daquele caixão e botei dentro do buraco do cemitério e enterrei minha filha, voltei para minha casa e preparei a palavra e fui pregar domingo à noite. Meu Deus. A igreja estava muito mal, a igreja estava triste. E eu falei, gente, quero dizer uma coisa para vocês. Ontem eu preguei essa palavra e hoje Deus pediu a minha semente. Eu entreguei minha semente para Deus. Meu Deus. Entreguei minha. E o nome da minha filha era Sara. Olha, eu não sabia, bispo. E aí sim. E aí o quarto todo pronto já. E um amigo meu, Evaldo, que é aí de Campo Verde, lá no Mato Grosso, morou em Campo Grande. Ele disse o seguinte. Ele disse,
A pior coisa que tem para uma mãe é quando ela vai numa maternidade com a bolsinha do filho para trazer o filho de volta para casa e volta só com a bolsa sem o filho. Então são coisas que marcam a vida da gente. E eu disse para a igreja naquela noite: a partir de hoje eu vou ser melhor do que eu era. A partir de hoje eu vou me santificar mais. A partir de hoje eu vou amar mais. A partir de hoje eu vou me entregar mais para Deus. Se vocês pensam que essa situação vai me tirar do propósito, não vai. Eu vou buscar muito mais ao Senhor. E aí a igreja começou a crescer. A igreja diminuiu. Eu tive 150 pessoas, caiu para 30. E Deus foi abrindo as portas. Chegamos a quase 1000 pessoas. E abrimos 12 igrejas em Cuiabá e Várzea Grande, que é vizinha ali nesse período. Então, assim, eu creio que milagres só acontecem em tempos difíceis. A maior parte da minha família se converteu em Campo Grande, quando eu morava numa casa, fazia psicologia, não tinha dinheiro para pagar psicologia, fiz crédito educativo, não passava. Eu ia no banheiro da faculdade, chorava, falando: Deus, o que está acontecendo comigo? Meu crédito não foi aprovado. E um dia Deus falou comigo: você não precisa de crédito educativo. Você vai pagar depois de se formar, você não precisa. Eu sou teu pai, vou cuidar de você. Eu nunca pedi um centavo para ninguém, mas eu pagava minha faculdade todo mês, eu pagava uma casa de aluguel lá no Novo São Paulo, eu pagava fazia instituto bíblico, cuidava de jovens, de adolescentes, e foi uma coisa muito interessante. Minha família morava comigo, 14 pessoas desempregadas. Nossa. Saíram do interior de São Paulo, foram para Campo Grande, na época do Collor, situação difícil. Eu ganhava meio salário mínimo, meio salário mínimo. E foi a maior experiência no meu ministério, começou aí, nesses bairros Novo São Paulo, aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque eu resolvi uma coisa na minha vida: eu não vou dar o dízimo, eu vou dar o bismo, eu vou dar 20% do que eu ganho. Olha só. De meio salário mínimo eu dava 20%, eu fiz uma prova com Deus. Foi o momento que meu pai se converteu, minha mãe se converteu, era mãe de Jesus, os demônios foram embora, minha irmã se converteu, muita gente da minha família foi tocada por Deus, porque viu os milagres de Deus, as superações de Deus, nos momentos quando você não tinha nada. Então esse lance: eu não dou porque eu não tenho, eu sou pobre. Não. Isso não é escolha, é decisão. Ser pobre é decisão. Eu fui boia fria, eu fui do lixão, eu catava ferro, alumínio do lixão. Eu nunca parei, catava ossos de animais para fazer botão. Nunca parei na minha vida. Então, assim, ser pobre é uma decisão também. Ser rico é uma decisão e ser pobre também é uma decisão. Nós podemos superar, principalmente quando nós fazemos a coisa certa, ligado com a pessoa certa, que é o Senhor. Amém. E Campo Grande foi uma escola, minha querida. Amém. Foi uma escola porque quantas pessoas chegavam, tinha uma igreja chamada Holiness, que é uma igreja japonesa. Nós fazíamos vigílias e a gente orava muito com a Igreja Batista. Pastor Ronaldo Leite, meu amigão, tá? Meu amigão. A gente fazia vigília na nossa chácara aí, ó, a chácara da Sara. Nós fazíamos várias igrejas de vigília na época. E é uma coisa muito forte, porque as pessoas só me conheciam da vigília, eu nunca pedi nada para ninguém. Chegava dinheiro na Sara, nossa terra, eu era obreiro. Deu uma oferta para você, era oferta para pagar exatamente a faculdade e separar o dízimo que era de Deus. Então, assim, é uma escolha. Ser pobre, querer ir para Deus ou não querer ir, tudo é uma escolha que nós fazemos. Entendi. O senhor, então, bispo, tudo que o senhor passou aí, gente, isso é uma filosofia de vida, né? Não murmurar, não reclamar, realmente se posicionar. Porque eu penso assim, que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Qual que é o nosso propósito maior aqui? Imagina se nesses primeiros momentos, as primeiras dificuldades que o senhor enfrentou, o senhor tivesse desistido. Olha só o tanto de igreja que o senhor abriu, agora aí no Rio Grande do Sul, essa coordenação de vocês grande, um monte de gente, bispos, pastores,
aí na liderança, na coordenação de vocês. Olha só onde Deus levou vocês. Ou seja, realmente, quanto maior o sacrifício, maior a recompensa, não é? E nós precisamos em Deus acreditar e vencer isso. E nesses dias, né, bispo, que a gente está passando por pandemia, muitos estão dizendo que a doença já estava sendo, né? Que a doença do século é a doença da mente, né? Por conta do estresse, do trabalho, da bombardeio de informação que nós temos pela tecnologia, pela internet, e essas situações chegando até os nossos filhos, que é o que a gente trabalha no MSK. Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não vem deles desviar. É isso que nós acreditamos. A Bispa Leila, eu estou no grupo do Rio Grande do Sul, do MSK também, falando ali no grupo de Goiânia, no grupo de Curitiba. A nossa regional tem vários bispos e pastores reunidos, porque nós queremos nos unir para não permitir que, além das dificuldades naturais e normais que nos tornam melhores, como o senhor está dando um testemunho vivo aí, nós temos a potencialização disso por conta desses loucos da internet, esses youtubers da vida, que realmente, semana passada, foi retrasada, eu tive uma outra live com o pessoal de Floripa, e nós falamos sobre isso, né? Até comprei uma revista aqui desse cara louco, desse Felipe Neto, falando o absurdo para as nossas crianças. Recentemente ele fez uma live com o ministro, nós vimos ali, né? O absurdo que está chegando isso, e milhões de crianças sendo influenciadas por conta desse momento. Então não dá. Nós precisamos parar de olhar para nós. O senhor nunca foi uma pessoa egoísta, juntamente com a bispa, nunca. Porque se fosse egoísta, não, eu perdi uma filha. O senhor tem 2 filhos hoje, eu sei. Perdi uma menina, eu perdi. Então parou, não quer. Não, isso é a motivação para eu crescer. E o exemplo bíblico que nós temos é de Davi, né, com Betseba, no momento que aquela criança, embora foi fruto de um pecado dele, mas ele jejuou e orou o tempo inteiro. Aí quando a criança morreu, ele parou, voltou à vida. Ele falou, não, eu fiz o que eu podia diante de Deus, a decisão é do Senhor, eu preciso tocar a minha vida e aprender com essa lição. E o Senhor está nos dando aqui riquíssimas, isso aqui é ouro, o que o Senhor está falando pra gente parar de reclamar, parar de murmurar. Muitas vezes acorda, não tem isso, olha o exemplo de vida que o Senhor está nos dando. Então, bispo, realmente é uma bênção demais. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado aqui, e infelizmente a gente está partindo para o final, já está acabando, passa muito rápido. Eu já quero de antemão agradecer o pessoal aqui, a Devanilda, a Sandra, a Fabrícia. A Fabrícia disse, não sabemos quem somos até sermos desafiados por Deus. A Fabrício Robson, a Bispa Leila, a esposa querida, nosso propósito nos fortalece, né? E aí o pessoal, Jonas também, boa noite, bispos, Bispo Luiz e Pastor Rafael. Quem mais? O Álvaro, meu primo, tá aqui, minha mãe passou por aqui também, tá? Tem mais o pessoal, enfim, pessoal que tá aqui, obrigado por vocês. Bispo, traz pra gente aqui então as conclusões finais que o senhor pode falar da sua experiência de vida até o momento. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto, 2 minutos? O senhor tem uns 8 minutos. Eu acho que a maior experiência de todas as experiências que a gente tem ou teve na nossa vida foi a experiência com Cristo, né? Eu acho que essa é inigualável. Mas eu acho que uma experiência tão forte que eu tive com Deus foi quando a minha esposa foi dar à luz ao Lucas, né, o meu filho de 17 anos. E ela só ficou sabendo depois, eu sei que ela está aí me assistindo, depois que passou um tempo que eu falei para ela todo o acontecimento e os detalhes, né? Mas, na verdade, ela não ia voltar à vida, ela estava indo embora, ela estava morrendo. O médico só me chamou e disse... Foi triste, porque o mais velho tinha 5 anos, ele estava com bronquite e estava na casa de uma outra pessoa que estava cuidando dele, e eu fui para o hospital com a minha esposa. O meu filho nasceu e veio para o quarto, ficou um pouquinho no local que eles colocam lá, e depois veio para o quarto. E eu fiquei, e as irmãs revezando, cuidando, e minha esposa não voltava. Ela teve que ficar na UTI, aí depois o médico veio falar comigo, falou, olha, sua esposa está com problema assim, não para sangue, nós estamos dando várias bolsas de sangue e toma e depois vai passando. E daqui a pouco eu fui vendo ela mudando tudo,
e eu tive que acertar, remover para UTI para fazer uma cirurgia para tirar o útero, porque o útero chupava muito sangue, né? Traía muito sangue. Então, não se faz cirurgia em paciente que não tem sangue. Ela já não tinha mais, estava perdendo alguns órgãos vitais. E eu fui acertar a UTI, a médica que cuidava da minha esposa, amiga dela, só comentou com outro médico. Eu estou muito triste porque uma amiga da gente vai embora hoje, é a Leila. E eu estava ali, ela olhou para a médica e falou assim, não, ele está aqui. Aí ele falou assim, o senhor é o que dela? Eu falei, eu sou o marido dela. Ele falou, o senhor me perdoa que eu estou muito sensível, eu gosto muito da Leila. E eu sei que não é fácil, é um quadro irreversível. Eu falei, para Deus não há nada impossível. Minha mulher vai viver. E nós entramos numa batalha. O médico me chamou e falou assim, ó, eu vou operar sua esposa, não, ela não tem chance. A chance dela é de 0,1, não é nem 1%, é 0,1% de vida. Nenhuma mulher que passou pelo que ela passou voltou à vida, todas morreram. Eu não sei depois dela, mas antes não tem um caso. Eu me lembro que nós entramos numa oração profunda, era 15 para as 11 da noite, ela entrou na sala de cirurgia. E naquele momento, sabe quando Satanás bota na mente, você vai ficar viúvo, você vai ver ela saindo do quarto com a maca, o médico tirando a cobertura da cabeça, a máscara da boca, fazendo assim para ti, para você, que não deu certo. E essa vinha na minha mente, mas o meu espírito estava orando. E foram quase 3 horas de batalha naquele hospital. Quanto mais tempo passava, mais eu sentia mais aliviado. A última hora eu não tinha mais o que orar, eu só louvava a Deus. E de repente saiu realmente a maca, né, do hospital, da sala de cirurgia, e o médico tirou o gorro e também a máscara e fez assim, um sinal diferente. Deu tudo certo. Então, aquele momento foi um momento assim que eu vi assim a mão de Deus. Eu acho que eu, na minha vida, nunca experimentei um milagre como esse. Eu já orei, pessoas foram curadas de câncer, já orei, pessoas foram curadas do HIV, já orei aí em Campo Grande, pessoas receberam o dente de ouro, já orei por várias pessoas que estavam praticamente para morrer, mas Deus trouxe a vida através da oração. Mas para mim essa experiência com a minha esposa foi a experiência mais forte, mais profunda que eu já tive no meu ministério. E que a gente pode crer. Deus tem um propósito em todas as coisas. Todos nós um dia iremos partir desta vida, né? Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu de novo, né? Sim, Deus tem um propósito para tudo, mas eu tenho certeza que muitas vezes, às vezes Deus nos desafia até onde vai a nossa fé. E a partir daquele dia que eu vi a mão de Deus, eu nunca mais deixei de crer nele. Que é possível, tudo é possível ao que crê. Então o versículo eu quero deixar para vocês todos, inclusive para mim, é o Salmo 60, versículo 12, que diz que em Deus nós faremos proezas. Amém. Amém. Em Deus. Fora da presença de Deus, a gente só faz besteira. Mesmo superando alguns limites. Sem Deus é besteira. Mas em Deus nós vamos fazer proezas. Salmo 60, 12. Deus abençoe todos vocês. Amém, gente. Obrigado. Glória a Deus. Amém, Bispão. Obrigado mesmo. Pessoal, galera, obrigado pela participação. Todos que participaram conosco. Mais um Fala aí, Pastor. Vai ficar gravado aqui no Facebook e também no YouTube, Rafael Zorzeto. Eu vou já estar editando, deixar lá no YouTube. E se você quiser saber mais sobre isso, nós temos uma série de palavras aí desses talk show, dessas reuniões, desses Fala aí, Pastor, no www.rafaelzorzeto.com.br. Fala aí, Pastor. Clicou ali, tem todos. Esse é o episódio número 15. Nós temos ali vários, 15 a 16, nós temos vários episódios ali. Temos treinamento, temos conteúdo gratuito para você que tem criança, para trabalhar com as crianças. Nós estamos
dando o nosso melhor para levar a palavra de Deus também para as crianças. Todo sábado e domingo, Rede Gênesis de TV, às 11h30 da manhã, tem o Culto Kids lá. Deus nos deu graça, estamos ali, já fazendo uma nova série de palavras e células também para o culto infantil. Nós temos também no site as igrejas e coordenações. Semana passada estive com a Bispa Vanete de Manaus e ali tem acho que uns 10 vídeos deles andando de barco, evangelizando, fazendo trabalho. Assiste lá também, isso é tremendo, maravilhoso. Bispo, de novo, muito obrigado. Bispa Leila, obrigado, vocês são amados nossos, queridos, temos uma aliança com vocês. Temos que aprender muito, muito mesmo com vocês. Obrigado pelo privilégio de tê-los aqui. Obrigado, pessoal, todos mesmo por estar juntos aqui. Bispão, Deus abençoe o senhor. Eu só queria Pode falar. Fazer uma oração. Amém. E agradecer. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus, minha companheira, minha mulher forte, maravilhosa, sempre para cima. Amém. Temos passado tantas coisas e temos vencido juntos. E eu quero agradecer aqui o Bispo Cirino, porque ele acreditou em mim. Às vezes a gente tem que sempre ter um mentor, alguém que acredita na gente, né? Nós temos um Deus Supremo, que é o nosso referencial, mas precisamos ter o nosso Abraão aqui na terra, o nosso referencial da fé. E o Bispo Cirino foi o meu referencial da fé. O Bispo Rodovalho é o nosso apóstolo, cuida de nós, nos dá direção. Mas o pai que me acolheu, que acreditou em mim, que falou, Luiz, vai dar certo, eu acredito em você. E eu não acreditava. O bispo acreditou em mim desde quando era pastor lá na Noroeste. E até hoje nós estamos andando juntos, 33 anos de história, 33 anos junto com o Bispo Cirino. Então eu quero agradecê-lo muito. E a Bispa Vânia, que foi minha mentora, foi e é minha mentora, minha professora, minha mestre. Hoje eu dou aula de panorâmica bíblica, por causa da Bispa Vânia, que me incentivou, me treinou, e Luiz, vai dar certo. Eu louvo a Deus pelos livros que nós temos. Muito obrigado, gente. Amém. Obrigado, Bispão. Deus abençoe. Tamo junto na missão. Pessoal, obrigado. Deus abençoe. Um excelente final de semana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.